Olá, olá, tudo bem? Que bom a gente estar aqui de novo, no mais bate-papo. Então, eu sou o Elton Trindade, sou diretor regional da região 17, como a gente fala. Região 17 é a América do Sul. A Interprod é uma organização mundial de paradas e é dividida em regiões, são 20 regiões, e a região 17 é América do Sul, e eu sou diretor regional, com muito orgulho. Tanto é que hoje eu estou em Lima, estou no Peru, passando um tempo aqui, dentro da minha possibilidade de idas e viver um pouco em cada cidade, até para conhecer realmente a região, a América Latina, a gente poder se unir. Então é bom ter essa experiência aqui. Dessa vez, estou há 3 dias em Lima, fico até março, para conhecer mais o movimento daqui, a cidade, enfim, e a cultura, essa vivência mais ampla. E a conversa hoje vai ser muito bacana, é uma coisa que às vezes é negligenciada pelas paradas, é muita coisa para a gente ver. Essa pessoa que está aqui conhece bem o movimento, tanto por ser um ativista na área específica dele de direito, quanto por ter passado pela gestão pública como um dos principais, que foi coordenador LGBT, enfim, pelo cargo ali, mas foi coordenador da diversidade, Estado de São Paulo, uma das maiores redes de apoio que existem no país, com políticas públicas em diversas áreas. Um exemplo, São Paulo como exemplo, e ele foi uma das pessoas que pegou esse bonde andando e fez esse bonde avançar mais ainda. E um advogado, então é uma pessoa perfeita, porque por toda a experiência que ele possui no ativismo, no poder público, no porquê fazer ativismo, e também na área de conhecimento dele, que é o direito. E tanto na gestão, ele, na período dele como gestor, ele também colocou a questão das paradas, então ele tem essa vivência de poder auxiliá-las, enfim, e a gente vai poder conversar sobre isso, sobre paradas e resto. São vários aspectos, a gente vai conversar aqui. Marcelo Gallego, enfim, nosso convidado, já agradeço de antemão. Vamos conversar, são vários aspectos, se puder ir abordando, a gente vai abordar, até ali a gente tem uns minutos para a gente. Essa palestra vai ficar disponível para as paradas pelo Brasil em português, mas especificamente o direito brasileiro. Depois a gente vai fazer outras conversas com os direitos em outros países, com outros. Mas aqui a gente vai falar sobre como que a gente pode esclarecer alguns pontos alerta por essas quase 300 paradas e é o aspecto jurídico, tá bom? Obrigadíssimo, Gallego. Eu que agradeço, Elton. Boa tarde, não, boa noite, né? A todas e todos. É uma honra ser convidado aí pela Enterprise e pretendo trazer aqui um pouquinho da experiência que tive no setor público com as paradas, né? Alguns aspectos jurídicos, não vou entrar no juridiquês para não tornar a conversa maçante, né? Mas eu vou trazer alguns aspectos, o que todas as minhas anotações nos 3 anos e 2 meses que estive à frente da coordenação de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. Então, eu peguei todas as minhas anotações e quando eu via um problema de uma parada, e elas foram e por incrível que pareça, as palavrinhas que eu vou trazer, elas se repetem nas paradas, né? Então, são problemas, as pessoas não são empresas, né? A sociedade civil organizada, embora tenha esse nome, nem sempre ela é organizada para trabalhar como uma empresa, mas a gente também tem que trazer uns aspectos inovadores dos nossos parceiros privados e trazer alguns aspectos também jurídicos dos dois lados, do poder público. Então, o primeiro passo, o poder público nem sempre é hostil, né? Lógico que tem cidade que já precisou ajuizar mandado de segurança, já precisou garantir judicialmente o direito à parada, né? Mas, e como conseguiu,
isso está previsto na nossa legislação. O direito de livre manifestação, com anterioridade. Então, o que falta poder público e sociedade civil? Previsibilidade, planejamento, né? Então, não adianta chegar no poder público 10 dias antes ou um mês antes, falar, mês que vem tem uma parada e quero o seu apoio. O poder público precisa de uma previsibilidade, porque ele tem o seu orçamento, ele tem os seus empenhos, ele tem as suas políticas por executar, e muitas vezes, por falta de previsibilidade, ele não consegue apoiar, e às vezes isso é considerado que o poder público está colocando um obstáculo. Nem sempre. Muitas vezes o poder público cria obstáculos, e obstáculos importantes. Mas aí, eu queria que a gente pudesse diferenciar depois a questão jurídica, que, por exemplo, o que a legislação brasileira fala, o STF até derrubou o ponto principal aqui é a livre manifestação pacífica, né, reunião pacífica, né, em vias espaços públicos. É constitucional isso, é um direito nosso ir para as ruas. Comunicado à autoridade, no caso de segurança pública, sem pedido de autorização. Importante que você fale a questão de apoio do poder público, mas o buraco pode ser mais embaixo ainda, que é a questão do poder público. A gente tem alguns casos específicos no Brasil, e até a região de São Paulo é interessante, é positivo, o interior, o estado de São Paulo como um todo, mas começa a surgir alguns problemas nesse sentido, que é o direito de colocar a parada na rua, né? Você fala do apoio do poder público, nossa, tem gente que sonha em poder ir à rua, e depois que está à rua, aí pode sonhar um pouquinho mais alto e vai galgando isso aí tudo certinho. Não, você está certo. Você está certo. E outra coisa, isso entra também na questão da previsibilidade. Por quê? Não adianta falar assim, de hoje para amanhã você avisa o poder público. Teoricamente, ele está previamente avisado, mas só que o poder público não se organiza, ele precisa garantir espaço, né? O espaço que então você precisa garantir o espaço, né? Você precisa garantir a segurança, você precisa fechar uma via. Então existe todo um contexto que por isso que existe essa necessidade. Então, existe sempre a questão dos pesos e contrapesos, né? Então, assim, ao passo que a gente tem um direito, a gente também tem um dever. Então, a sociedade civil, e hoje eu estou na sociedade civil, precisa comunicar com uma certa antecedência, não é uma situação imprevisível, né? Quer dizer, lógico, existem situações pontuais de uma livre manifestação. Aconteceu algo hoje, por exemplo. A sociedade civil quer fazer uma manifestação amanhã. Isso é diferente de uma parada, é diferente de você até para a segurança da população, o poder público precisa ser organizado de forma mínima para que as pessoas tenham segurança. E a segurança é um dever do Estado. Isso é interessante. Você toca em questões bem interessantes. É um dever do Estado. Uhum. Né? E o que a Constituição... Você sabe mais que eu, só estou pontuando aqui. O que a Constituição, pelo que eu conheço, ela fala, primeiro, do direito à reunião pacífica, que é um dos principais direitos fundamentais da humanidade, né? Na Carta dos Direitos Humanos da ONU, que é o direito à reunião pacífica, em via pública, né? Outro ponto é que existe uma restrição ao direito à reunião pacífica, desde que não frustre outra, que está na Constituição brasileira, né? Então, se existe... Isso nos protege, por exemplo, se a gente está marcado, a gente comunica. Eu queria que você falasse essas palavras, eu sou jornalista, né?
para mim é muito importante, mas eu sei que para o senhor, para a sua área de conhecimento, para a sua profissão também é muito importante, as palavras para o direito. Então, assim, muitas pessoas falam assim, eu vou pedir autorização para o prefeito, autorização para a polícia pública. Não, a gente vai falar sobre até que ponto você comunica um evento de rua, sem montagem de estrutura, e até que ponto você passa a ser obrigado, por legislações locais, a pedir autorização. Mas existe, fundamentalmente, o direito de ir à rua, que é com a comunicação. Precisa, como você está batendo aí, existe uma previsibilidade, por mais que seja solto isso de forma geral. São Paulo tem uma regra específica, mas outros estados pelo país não têm regra. Tá? A Constituição não coloca regra, fala com antecedência, não fala de quanto tempo. Mas, assim, cabe a gente, como organizador de parada, querendo o melhor para a parada, o melhor para os participantes, que haja segurança, que haja planejamento. Eu estou lidando com segurança, estou lidando com trânsito, estou lidando até com questão ambiental. Nossa, N impactos, N, né? Mas é um dever do Estado viabilizar. E aí é outra visão que a gente tem que colocar bastante, né? Que não é a gente... Não estou fazendo um favor para a gente, é dever do Estado. Eu volto ao que você falou, que é fundamental. A gente está, como organizador de parada, está ciente disso. Você vê que a Constituição ela não se autorregulamentou e nem precisou de uma lei complementar para ela se regulamentar, até para não frustrar os próprios mandamentos da Constituição. Isso é uma cláusula pétrea, né? É um direito fundamental da cidadania. Então, as paradas, ela tem como um aspecto sempre a afirmação de um direito, a afirmação do direito à cidadania. Então, é interessante porque é diferente de uma manifestação política diversa, uma manifestação religiosa diversa. É uma questão que você está indo para a rua para afirmar, reafirmar um direito, reivindicar outros, né? E sempre dentro do contexto da cidadania. E o nosso movimento é muito interessante, que ele sempre ficou andando, transitando no direito à cidadania plena, né? Direitos humanos, direitos fundamentais, né, da pessoa humana. Então, isso é uma coisa interessante. O que você falaria, que você pode falar para uma organização de parada, em que vai fazer a parada? Então, assim, a lei nacional brasileira fala, você deve comunicar à autoridade competente, eu acho que não tem uma coisa específica, não me acordo agora, não me lembro, mas uma comunicação ao poder público, de forma geral, que vai atuar diretamente, e aí entende-se, de forma geral, segurança pública. Alguns estados, como São Paulo, tem uma coisa bem normatizada quando se entrega o prazo, tudo bem especificado. Mas o que você tem a dizer para uma pessoa que o prefeito fala, geralmente é o prefeito, não vai fazer nessa via, porque eu não quero, porque o barulho, porque atrapalha o trânsito. Como conciliar o prefeito, olha o nível de questão de poder, de questão legal, em cima de um poder, de uma lei nacional, constitucional, só existe coisa para abaixo dela. Como agir uma parada quando falar que o prefeito falar para essa entidade, para essa organização, vocês não podem fazer parada aqui? Interessantíssima a tua pergunta. Porque o poder público ele também tem que utilizar os mandamentos da Constituição. E um deles ele tem que agir com a legalidade. Ele tem que ser motivado. Então, assim, a motivação não vem aí ficou sabendo que vai acontecer alguma coisa. Não, ele tem que ser previamente comunicado. Segundo ponto, a decisão dele tem que ser motivada. Então, quer dizer, eu não posso, eu não quero, indefiro, ponto. Não tem isso indeferido, assinado o prefeito. Não.
tem que ter motivação. É indeferido conforme tal motivo, ou conforme tal legislação. E essa legislação tem que estar dentro da legalidade. Isso é constitucional. Então ele tem que ser motivado, a sua decisão tem que ser, também tem que ser motivada e dentro da legalidade. Então, ele não pode simplesmente falar não quero. Não quero, 2 pontos, e explicar o porquê não pode. Em cima de leis, em cima fundamentada, de questões legais e fundamentada. E olha, assim, e aí o que é interessante, por exemplo, tem uma questões como zonas de hospital, né? O hospital tem uma questão específica de silêncio, etc. Pode ter algumas questões. Organismo em Brasília, a gente não pode os 3 poderes, uma questão de área de segurança nacional. Então, tem área de aeroporto, tem umas especificações que você vai encontrar barreiras legais, assim, fundamentadas, etc. E tal. Mas às vezes você vê no Brasil assim, não, você não vai da Praça Central até a Câmara Municipal porque causa muito transtorno. É uma motivação subjetiva de um nível absurdo, né? Outra coisa que a gente vê, Balneário Camboriú, uma cidade que, pelo lado negativo aqui, se destaca pela luta dos ativistas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para colocar a parada na rua. E essa luta vem de quê? Vem de uma resistência do prefeito, de mandatos, conservador, que fala assim, não vou ocupar a orla, em nome de X. Tanto que a justiça já deu ganho para a Parada de Camboriú, nos casos, maioria. É famoso isso daí, né? Famoso, Se tornou famoso. E assim, e também tem uma questão da equidade, da igualdade, direito da igualdade. Se eu não estou querendo, olha, por favor, eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar. Se existe a previsibilidade, ou se existe o direito da marcha para Jesus, não estou suspeitando a religião de ninguém. Ok, então, se os ubandistas também quiserem fazer uma manifestação semelhante, ou se o movimento LGBT quiser fazer ocupar os mesmos espaços, desde que comunicado previamente, uma decisão fundamentada, dentro da legalidade, isso é interessante. Isso é um paradigma, porque assim, se tal evento pode acontecer, por que tal evento não pode acontecer? Entende? Então, é um outro direito, também constitucional. Você está vendo que a gente não está saindo do âmbito constitucional. Uhum. Eu só não vou falar das 4 linhas, que eu não odiei esse termo. Né? Não, sim, é interessante e fundamental isso. Tem um caso muito específico, se não me engano, a Parada de São Paulo, existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, não sei se eu estou falando coisa ruim, em que numa conversa, ali existiam vários eventos, enfim, e entrou a prefeitura com o Ministério Público, alguns organizadores, que decidiram 3, 4 eventos, se não me engano é Réveillon, São Silvestre e Parada de São Paulo. Nenhuma outra grande evento planejado, não pode acontecer na Paulista, além desses 3, mas é uma coisa muito específica. Teve o Ministério Público, teve um TAC, teve um acordo, teve um papel, teve um olhar jurídico, uma decisão embasada juridicamente, né? Mas interessante, eu acho que a gente pode ficar aqui. A gente está falando do Brasil, um país gigantesco, muitas realidades, mas é assim: organizador de parada, dificilmente alguma legislação pode frustrar o seu direito de ir para a rua. Né? Uma coisa que a gente aprende bastante no movimento de direitos humanos, eu aprendi no movimento internacional, nunca aceite nada de boca. Né? Eu tive reunião com o prefeito e ele falou, cara, palavras, você e ele, vira o quê? Vira depois uma guerra de versões. Você comunica oficialmente, que é como manda a Constituição, né? Acho que o direito tem vários aspectos, mas um deles, assim, quanto mais documento, provas, documento é importante, né? O papel, a letra, o que se pediu, como se pediu, quando, dia, enfim, quanto mais tudo corretamente certo, melhor. Essa resposta sua tem que vir em papel, tem que vir por escrito, tem que justificar com incisos, artigos, números, decisões, que seja. Aí você começa
até para a pessoa falar assim, nossa, eu não posso colocar qualquer coisa no papel. É claro que isso não é motivo, às vezes colocam qualquer absurdo, vai atrapalhar as pessoas. Como você falou, mas aquele evento de 2 meses atrás não atrapalhou? A parada atrapalha, o outro não, você começa, né? Mas enfim, quanto mais papel tiver, pronunciamentos oficiais, letras expressas, né? É melhor para você como organizador de parada. Para depois, por exemplo, entrar no Ministério Público, continuar com o processo necessário, avançar com isso na questão jurídica, legal. Falei assim, olha o que ele está falando. Eu li uma peça agora recentemente de Balneário Camboriú e o juiz falou assim, que absurdo que ele falou. O prefeito está, assim, foi mais ou menos, né? Porque ele falou assim, não tem cabimento, não tem razoabilidade o que ele falou para vetar a parada. Né? E a prefeitura teve que se pronunciar dentro do processo mesmo. E o juiz falou assim, vai acontecer a parada porque não tem sentido nenhum. Citou o direito à Constituição, direito constitucional de reunião pacífica, não tinha nenhuma outra marcada antes, isso é importante. Uma manifestação não pode frustrar a outra, não acontece isso em alguns países, no Brasil é ponto, somente elas se chocarem. É interessante porque esse direito para parada é porque se tiver alguma, no Brasil não tem essa tradição de, por exemplo, pessoas conservadoras, religiosas extremistas, etc. e tal, querem se chocar com a parada. Mas se fizerem isso, é ilegal, porque lá já tem uma manifestação chamada parada. Se ela entrou primeiro, comunicou primeiro junto ao poder público, outra não pode acontecer ao mesmo tempo. Tanto no sentido contrário ideológico, no sentido oposto ao que a parada diz, ou até outra, a marcha do café. Não pode a marcha do café, porque tem a parada. Desculpa, por quê? Porque é legal. Também não é porque o prefeito acha legal, porque o prefeito organiza, porque o governador acha bacana. É porque não pode. Não precisa nem ser contra a parada. Pode ser, né? Então, como é organizar? Esses são os direitos que a gente precisa estar muito ciente nesse sentido. E o planejamento é interessante porque vem um outro princípio, é o princípio da anterioridade. Então, se alguém pedir o mesmo espaço, então, por isso que eu falei, até brinquei das 48 horas, né? Não adianta você entrar com o protocolo na prefeitura na sexta-feira, às 5 horas da tarde, para o evento acontecer no domingo, né? Que a gente entende que, assim, isso não tem uma urgência jurídica, salvo quando situações pontuais que poderia forçar um servidor a, de repente, ter que analisar no rito de urgência, entende? Então, se você tem, no seu planejamento, você pedir a maior anterioridade possível, isso abre até, inclusive, um canal para que você possa se comunicar com o poder público. E o poder público, ele não só vai ter que decidir de forma fundamentada, como também, se ele apresentar alguma exigência, essa exigência tem prazo para você cumprir. Né? Como, por exemplo, aconteceu numa cidade do litoral, não quero citar os movimentos, que numa sexta-feira os organizadores receberam um documento da prefeitura pedindo seguranças particulares, uma série de exigências que eu mesmo não sendo mais o coordenador do Estado, liguei para as autoridades pertinentes, eu ia falar até um palavrão, né? Que porcaria é essa? Abusivo. Né? Que porcaria é essa? Numa sexta-feira, para um evento que vai acontecer no domingo, que aí quem está errado é o poder público. E você precisa... interessante também... Vai falar, vou terminar. Você precisa usar o plantão judiciário do sábado, o juiz vai atender. Vai atender porque é um caso de urgência. Né? Porque, gente, numa sexta-feira, você notificar a parada sobre exigências que não estavam pactuadas previamente, exigências do poder público que não tinham cabimento, que onerava o movimento, e que pode inviabilizar o evento. Exatamente. Então, é quase que forçar ao descumprimento.
interessante assim, você está batendo isso muito, que bacana. Eu sei que advogado lida muito com segurança, né? Então, assim, você vai exigir a correção da parte das outras do poder público, mas você pode mais exigir esse direito quanto mais a sua parte. Então, se você entrou com emissão na quinta e o poder público falou na sexta, o juiz vai falar: opa, tem razão no pedido da prefeitura. Se você entrou 3 meses antes, o juiz vai falar: olha, não está razoável isso aqui, porque o poder público teve 3 meses para se manifestar, vem aqui 48 horas antes, tudo caminha para o indeferido aqui, né? Mas assim, o que você está falando, antes você falou anterioridade, né, previsibilidade, organização. Então, na parte jurídica é que a gente fica muita coisa na nossa cabeça como organizador, né? O dinheiro, a drag queen, o DJ que quer tocar, tanta coisa, o trio, né? E a questão jurídica, se puder ter um voluntariado ali de juiz, de direito, uma assistência de um escritório de faculdade, enfim, alguém específico para poder cuidar desses aspectos, porque a lei está do nosso lado, no sentido de garantir a manifestação, no sentido de ter respeito, no sentido de ser obrigação, como você muito bem colocou. Outra coisa também, como uma manifestação da sociedade civil, uma reunião pacífica, não precisamos, não devemos pagar limpeza pública, segurança pública, socorro. Isso, o poder público ajudando a cidadania a exercer seu direito. Né? Então não tem sentido. Outro abuso que pode acontecer tá bom, vai fazer, você está falando, por exemplo, aqui no Brasil, você fala com a segurança pública, que no Brasil é nível estadual, e depois chega uma fatura da prefeitura, que cuida da limpeza da cidade. Está aqui a fatura da limpeza pública do evento que vocês geraram. O poder público, de forma geral, independe do nível, tem que atuar para esse exercício da cidadania. Isso é interessante, né? Porque daí nós temos aí, daí a gente já começa a desmembrar as ações da parada, né? Porque você falou, nós falamos de segurança, né? Agora nós temos também a questão da saúde pública e a segurança no sentido da saúde, alguém que passa mal, alguém que desmaia, alguém que se machuca, ter uma ambulância de apoio, ou alguém da saúde previamente designado para essa função, né? Daí começa a desmembrar mais, né? Que isso já é a parte final da parada, que é a limpeza pública, né? O encerramento do evento. Então, são múltiplos fatores. E tudo isso passa pelo planejamento. Por isso que não dá para ser de um dia para o outro. A parada precisa se organizar de forma mínima para pensar. Tem que pensar na drag? Tem que pensar nas atrações? Tem que. É o carro, o som, a decoração, é muita coisa. Eu estive muito perto das paradas enquanto estive coordenador, né? E fui em muitas, né? E gostaria, se pudesse, só trabalhar com isso. Só que eu tenho uma paixão. Eu saí apaixonado pelas paradas do poder público. Essa que é a verdade. E você tem um privilégio, que são a parada capital, maior do mundo, no caso de São Paulo. São Paulo e o interior é o segundo estado com mais paradas do Brasil, em número só perde para a Bahia. E você sentiu o que é a importância de uma parada de interior, de cidade pequena, de cidades médias, de polos, né, regionais. Quão importante essas paradas, quão guerreiros e guerreiras, né, as paradas, e você teve essas experiências múltiplas vezes. E você sabe que na última ou penúltima parada que eu fui, foi quando eu me despedi, de fato, da coordenação, né? Já não era o coordenador,
E no caminho, dentro do carro da prefeitura, eu fui mandando WhatsApp para o prefeito. Olha, vamos deixar um legado para essa parada, que eu já tinha previamente conversado com o prefeito, negociado com o prefeito, costurado com o prefeito. Daí, o legado que nós deixamos, por exemplo, isso eu posso falar, na parada de Iguape, foi o decreto do nome social, que o prefeito assinou no dia da parada e publicou no dia seguinte. Então, quando existe um prefeito parceiro e que, de repente, pode fazer uma ação afirmativa sobre os nossos direitos, nossa, quer contrapartida melhor que essa? O prefeito discursar, assinar um decreto do nome social numa cidade que é pequena, uma cidade turística. Isso foi uma possibilidade, e isso que é legal. A organizadora da parada, ela tem um excelente trânsito na prefeitura, né? Mas o que eu vi nela, que eu vejo em outras paradas, são poucos guerreiros para muito trabalho, né? São pouquíssimas pessoas que ajudam, né? O resto vai para bater palma, né? Nos últimos dias. Então, assim, é interessante essa parceria. A nossa grande na Enterprise é empoderar paradas. A gente simplesmente, não é que a gente reconhece, a gente é parte, né? Com paradas no mundo inteiro. E a Enterprise tem mais de 40 anos. Então, a gente, já lá nos anos 80, quando foi criado nos Estados Unidos, via a força desses movimentos de rua, a força política, econômica, social, todas as questões, ao mesmo tempo, isso é a importância, a dificuldade que era organizar, porque não são produtores de eventos, né? A gente é ativista, a gente tem uma causa, a gente tem uma bandeira, uma necessidade, alguma coisa, de repente cai na mão. Eu também falo, é interessante que faz um link com outro fato também, que vocês podem olhar, vocês pelo Brasil que estão assistindo, organizadores de paradas, que possivelmente a parada do orgulho são, assim, top 3 dos maiores eventos da cidade, sabe? E muitas são número 1. São Paulo é número 1, Rio de Janeiro, nossa, as capitais, você vai ver, ali são os maiores eventos. E são os maiores eventos de direitos humanos, os maiores eventos cívicos. Eu estou falando com maiores eventos, é que às vezes você pode comparar até com o carnaval e superar o carnaval em algumas cidades. Então, assim, isso casa muito, de novo, com o que você falou de previsibilidade. Então, assim, a gente é que não quer um poder público se planejando para um evento em uma semana. Porque esse vai ser um planejamento. A VAC, ele está cumprindo obrigação, mas não cumprir obrigação de uma coisa que às vezes pode ser complexa em uma semana, o resultado não vai ser bom. E é isso que a gente não quer. Então, para jogar mais água no moinho da anterioridade, do planejamento que você tanto está batendo, é falar assim, tenha quase certeza, dá uma analisada aí, seu evento, a parada deve ser um dos maiores eventos da cidade, de pessoas, de complexo, etc. E tal. Então, merece um pouco mais de tempo, merece planejamento. Você falou, oportuniza até poder se sentar com o poder público. A experiência mais direta que eu tenho de Brasília, existem os eventos, existem os grandes eventos. Existe uma diretoria na segurança pública, na Secretaria de Segurança Pública, de grandes eventos. É lá que a gente conversa, porque a gente é um dos maiores eventos da capital do Brasil, né? A gente conversa com... Isso é interessante, você falou também, na questão de comunicar os poderes. Um bom poder público, você comunica um ente, que é o que manda a Constituição, que é o que manda a lei. Esse ente, dentro do poder, é como assim, eu falei com o poder público, né? É tipo assim, eu falei com sua mãe, ela não falou para você, é mesmo nível, assim, eu falei com o poder público. Segurança pública, bom, foi o que a lei mandou. A lei não manda. Comunica a segurança pública, comunica a limpeza pública, comunica a saúde pública, comunica o trânsito, comunica... Não. Comunica o poder público. Ele que tem que fazer uma gestão competente de falar assim, nossa, olha os eventos disso aqui. Geralmente são diretorias especializadas, geralmente grandes, médias cidades, mas eu sei que no interior não tem isso, mas enfim, específica de eventos, pessoas que podem ter um contato. Então, assim, em Brasília, grandes capitais, grandes estruturas, essa pessoa já chama para uma grande reunião, né, com bombeiros,
com meio de transporte, outro ponto, impacta metrô, impacta sistema público de transporte de ônibus, enfim, reuniões com 25, 30 entidades, órgãos, etc. e tal. Você não tem obrigação de mandar 30 ofícios. Você manda um, de 4, 5 linhas, o trajeto que acontece, responsável, existe o direito, como você falou, direito e dever. Quem é o responsável, pessoa ou ente jurídico, ou pessoa jurídica ou física, né? E ele tem que comunicar. Não é obrigação sua. Ah, não teve limpeza porque você não mandou ofício. Cadê o ofício com esse de parada? Você vai pegar o seu lindo ofício para a segurança pública e falar: o poder público está comunicado há X semanas, há não sei quantos meses. Não cabe a mim ficar, sabe, falando com 30, 25, ambiental, de trânsito. É função de vocês. Eu fiz minha parte, que é o que o direito reserva. Inclusive, na Constituição, fala de uma outra coisa também, da economia processual, né? Olha só como vai longe. Se eu entro com 30 ofícios, cada órgão vai abrir seu processo administrativo interno. E vai virar uma confusão. Então, assim, o ideal, uma cidade pequena, por exemplo, é comunicar o gabinete do prefeito, né? Ou se existe uma diretoria ou uma secretaria própria, então é poder executivo. Se você puder oficiar o chefe do poder executivo, cabe a ele as providências, né? Porque daí, na decisão dele, ele manda oficiar os demais departamentos. Quando eu estive na Prefeitura de São Paulo, tudo começa com um decreto do portaria do prefeito, que daí vai para o setor responsável, que é a coordenação de políticas do município, que oficia todos os órgãos do GT para formar o GT de organização, né? Então não adianta você chegar, né? Assim, se você abre 30 processos administrativos, você vai ter 30 BOs por resolver, né? E isso já fiz uma pesquisa sobre isso. Existe um nível médio de burocracia no Brasil a esse respeito, mas eu via que grande parte das pessoas que organizam paradas que não tinham ciência do direito. Nossa, mas eu precisava... Assim, existe uma coisa que até atrapalha o exercício da cidadania e da livre reunião pacífica, porque você imagina a pessoa sem condições, que seja de tempo. Ela pode ter dinheiro, mas não tem tempo. Ou ela não tem tempo, não tem dinheiro de pagar uma entidade, um coletivo que organiza uma parada, não tem dinheiro para pagar uma pessoa para levar 15 ofícios em não sei quantas partes da cidade, ir lá, voltar, pegar a resposta impressa, não sei o que o servidor público pode fazer se não for online, volta. Eu estou falando de um processo que custa dinheiro e que às vezes a gente não é obrigado a ter esse dinheiro. O poder público tem que se servir na economicidade que você falou de processos, também assim, né, inteligência de gestão e facilidade para o cidadão, né? Eu queria colocar só mais um aspecto, a gente partir para um outro, a gente se encerrar. Até que ponto existe... porque muita gente fala assim, eu sou um grande defensor, para a gente poder se conscientizar, porque parte da gente, quem sente, né, quem tem um calo pisado é quem tem que gritar. Então, poder público, não sei, os problemas vêm para a gente, então a gente tem que se manifestar. Então, assim, nós não somos obrigados a pedir autorização para ninguém para colocar parada na rua. A gente comunica. Assim, de novo, a importância das palavras. O nome do ofício não é pedido de autorização para parada XY. Já começa errado, ali você já dá uma margem para uma coisa de eu vou autorizar no poder público. Então vou ver se eu autorizo. Não existe essa figura, não existe esse direito, né? Escreva comunicação, ato de comunicação. Comunico que, em vez de peço autorização para, são questões. Até que ponto, mas ele não é absoluto. Porque ele vai dizer, são os meandros do direito, que você falou, né, não foi regulamentada, então pode existir umas questões assim, que é, por exemplo, o direito à reunião pacífica pode ser eu ocupar uma praça pública, falar um discurso,
as pessoas se reúnem de forma pacífica, sem arma, tem várias questões aí sendo postas. Ainda hoje, no Brasil, isso é muito importante, reunião pacífica, né? Eu vou montar um palco, tem uma estrutura X, eu vou cercar a área, já começa ao direito não te cobrindo na questão da reunião pacífica. Começa a envolver outras questões até de segurança, né? Só para a gente encerrar esse ponto da autorização, comunicação, existe um ponto em que a parada ela pode se tornar tão complexa na estrutura, no que se faz, porque um trio elétrico ele caminha por uma via que já existe. Outra coisa é você ocupar uma praça, e etc e tal. Então, assim, até que ponto é a comunicação, até que ponto realmente o organizador vai precisar de uma autorização, pagar taxas, porque a gente não está falando de pagamento de taxa. Você não precisa pagar taxa para ocupar rua. Você não precisa limpar a rua, é pública. Agora, existe um ponto aí que você pode, no evento, ele se tornar de forma tão complexa ou ir além da via pública, em que você vai ter que, como organizador, se submeter a alguns pagamentos, inclusive, porque você vai entrar numa questão estadual ou muitas vezes, geralmente, municipais. Não, isso você falou uma coisa interessantíssima. Por exemplo, primeiro, você falou da forma correta, como se comunicar. É importante, a gente pode até marcar um outro dia para a gente falar como que é essa comunicação. Venho comunicar que... 3 pontinhos. Ou se quiser fazer mais rebuscado juridicamente, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que, né? Isso é um fator. O trajeto é na Avenida Tiradentes de tal ponto a tal ponto, né? Pessoas a pé, você tem que explicar para o poder público. Ele não vai adivinhar o que você pretende fazer. Não adianta chegar com um carro de som no dia, porque daí ele está no direito de barrar. Você não prevê carro de som, você esqueceu. Exatamente. E chega lá com 5. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que também entender o outro lado. Isso aí é empatia dos dois lados. Né? Responsabilidade, né? Responsabilidade, acho que a palavra é melhor. Então, assim, daí eu falo assim, não, então, como tem Ribeirão Pires, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eles não têm parada, eles têm um festival de luta ou combate à LGBTfobia, né? Então, para a cidade, que eu já fui nesse festival mais de uma vez, para a cidade funciona daquele jeito. Não funcionaria de outra forma, porque as ruas são estreitas, poucas vias, então, quer dizer, para o trânsito da cidade. E ali, aquela praça, e a prefeitura banca a maior parte dos custos, porque para a prefeitura é vantagem. Então, eles fazem uma praça, né, uma praça de eventos da cidade, né? Então, não tem custo, tem os organizadores que ficam só organizando. O interessante é isso. Aí sim, os organizadores saem atrás de drag, saem atrás de atração, e a prefeitura cuida do resto. É uma das melhores parcerias que eu já vi. Olha, sem brincadeira, é espetacular, né? Eu não estou puxando sardinha para ninguém. Eu estou falando, são estruturas, porque naquela cidade funciona daquele jeito. Cada cidade tem a sua modalidade. Então, vamos supor, Camboriú funciona aí pela orla. Rio de Janeiro funciona aí pela orla. Né? São Paulo quer a visibilidade da Paulista. Quer a previsibilidade da Paulista, né? Inclusive... Brasília, a gente vai para a esplanada, mas a gente respeita a questão do espaço ali de delimitação de área federal. Porque tem áreas de segurança que daí foge, e é importante que exista essas áreas de segurança, né? Porque ali tem os 3 poderes da República, né?
E interessante de Brasília que esse departamento que você citou, esse departamento ele faz a gestão de manifestações, votações do Congresso, por exemplo, que tem acampamentos. Nossa, eu fico imaginando que esse pessoal não deve sofrer, porque olha, eu me coloco no lugar deles, porque Você já teve dentro são do balcão, múltiplas. né? E você sabe a Então, questão. assim, porque, assim, realmente, vai ter uma votação. Tem o público A e B que querem protestar na porta. Aí, eu já cheguei a ver até que eles colocam uma chapa separando Sim. um lado do outro, uma chapa de aço, e policiais, porque cabe isso. Então, assim, cada cidade tem essa especificidade, tem seu formato. O que funciona numa cidade não funciona em outra. Não dá para pegar um projeto, fazer E é muito Ctrl-C, interessante Ctrl-V. você essa diversidade no Brasil. A gente vê a diversidade pelo mundo, por exemplo, algumas discussões teve uma vez a parada de Roma, e eu com a parada em si, enfim, mas com o depoimento da organização do Roma, que, por exemplo, a briga deles era a questão do Coliseu. Eles passam em frente ao Coliseu. E o barulho muito alto, ao Coliseu é uma ruína e não é uma ação muito grande. Então, o problema. Então, assim, o problema da orla, o problema da praça no interior, o problema de Brasília com segurança, São Paulo e Roma é o barulho do trio, lá não tem trio elétrico, mas do som que pode abalar o Coliseu, sabe? Tem questões assim muito específicas. Estados Unidos, quando a gente fala que no Brasil a gente manda um ofício, o poder público tem que disponibilizar segurança, limpeza, eles falam assim, tudo, tudo, tudo. É outra forma de pensar o poder público, outra forma de... E lá tem questão de segurança ainda, com atiradores de elite. Tem paradas que tem que ter atiradores de elite em cima dos prédios, porque a questão ali... Então, assim, essa diversidade a gente vai vendo... E chega em que as paradas são proibidas, né? Muitos países da África, muitos países do Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático existe muito os flash mobs. Eles se reúnem pelas redes sociais, se marcam pelas redes sociais, se juntam um tempo. E continua na Ásia, porque ainda não é permitido alguma manifestação. Eles se reúnem durante 30 segundos, se dispersam, porque não podem ficar muito tempo, senão a polícia chega. Então, e gente que não, se for à rua, outros tantos, se levantar uma bandeira, uma pessoa só é presa, a reunião pacífica, a gente tanto está falando aqui, simplesmente não existe esse direito. É uma preocupação da Enterprise. A gente se preocupa tanto com paradas gigantescas, sólidas, que dão uma lição de organização pelo mundo, e a gente se preocupa com lugares em que ninguém para se manifestar. Para a gente encerrar, uma coisa importante, foi até que deu o clique, finalmente, depois de a gente conversar bastante sobre paradas, sua experiência incrível, eu queria falar sobre isso. Aconteceu um caso trágico, que seja o único, em Curitiba, a gente já falou pelo Brasil, em que durante o trajeto da parada, pelo penso, acho que o inquérito está sendo feito ainda, mas fios de energia bateram em 2 DJs, eles caíram e uma delas morreu. Eu falo isso, bom, trágico, absurdo, mas eu queria que a gente puxasse a questão, aproveitando sua participação aqui, na questão o quão responsável ser em cima dessa tragédia e como se precaver. Do ponto de vista jurídico, até se você puder estender um pouco mais, seguros de eventos, enfim, como se precaver disso, como a parada pode, como organizador, se defender, aconteça, essa é uma outra parte, uma parte de organização, logística, enfim, mas pode acontecer. Ninguém. Por mais que você olhe, segurando, acontecer mil coisas, até grandes shows, enfim. Mas como, do ponto de vista do direito, a gente pode se precaver para que os efeitos sejam menos nocivos para a organização nessas tragédias?
Bom, você pegou um ponto bastante duro, importante. Você pode ver, pegando o exemplo da parada de São Paulo, a Paulista tem cabeamento enterrado, por exemplo, né? Mas a Avenida da Consolação tem alguns obstáculos. Então, a prefeitura, previamente, como ela participou do GT, tudo, ela vira placa, ela dobra farol, né? Cada cidade tem um nome isso aí, mas farol, né? Semáforo, então eles têm um jeito, mas tem as árvores, então as pessoas precisam abaixar, tem fio na Consolação que atravessa a rua, então ela não tem um cabeamento todo enterrado, né? Então, assim, Porque o direito, ele primeiro pode lugar, levar ao fato da organização ser responsável por alguma coisa de falha de segurança, não pode? pode levar, né? Assim, primeiro lugar, você tem que estudar, criar, estabelecer um seguro pode às vezes inviabilizar o, a O própria evento em si. parada, né? O evento em si. Então, assim, então você ou você diminui o número de pessoas do carro, daí às vezes perde se são vários carros, perde a própria função do carro, se ele for esvaziado. Então, se você faz um estudo, assim, um croquis praticamente do trajeto, estudar os obstáculos para você debater isso com a prefeitura. Você chegar na prefeitura, olha, esse trajeto é seguro. Porque se a prefeitura falou, não, esse trajeto não, tem que ser outro, ela está puxando para ela o ônus da segurança. Então, a palavra-chave aqui é ônus. Assim, se você estudou, se você. Responsabilidade? O ônus que gera a responsabilidade. Ah, tá. Então, assim, porque a responsabilidade civil, ela decorre, tem que ter a causa, né? O nexo causal, né? Então, assim, e a responsabilidade, quer dizer, tem que ter um link entre o que aconteceu, né? E a tua responsabilidade, tem que linkar as duas coisas. Você falou desse GT, desse grupo, né, que é uma experiência em que se reúne e estuda o trajeto, as possibilidades. Eu acho que uma das formas da parada se precaver da responsabilidade disso e para a segurança mesmo das pessoas por exemplo, se você viu durante a trajeto um potencial ponto ali de problemas, né? Você, de novo, escrever isso, falando com o poder público, pontos, sugerimos tais e tais ações, porque a partir dali você colocou o ônus, você como organizador, que conhece o trajeto, que está debruçado sobre a parada, no projeto dela, está vendo algumas questões ali, você comunica ao poder público dizendo, está vendo segurança pública? Aqui talvez seja melhor aumentar está vendo defesa civil? Aqui é melhor alguns pontos assim. Para você falar, quando que não acontecer, gente, o direito lida com o negativo, né? Pode acontecer, e acontece, infelizmente, né? Nessa potência. Quando acontecer algo, e isso tem que virar um inquérito, pode virar uma questão judicial, você, como organizador, fala assim, tá vendo esse ponto que aconteceu? Eu tinha avisado o poder público. Porque não é responsabilidade minha subir ou descer, que vê isso, né? Um fio, virar uma placa, se puder ter uma parceria nesse sentido, ou poder sentar com o poder de segurança. Está vendo que aqui existe uma curva e um viaduto? Vamos colocar uma placa aqui, aumentar o efetivo policial para que ninguém suba em cima de alguma coisa, etc. E tal. Outro ponto também, como organizador, cumprir as normas de segurança. A Defesa Civil, a VIS, que controla o número de pessoas em cima de um trio. A gente se a gente mostrar que a gente cumpriu o que manda a legislação, de novo a gente volta para a legislação, né? Tem alguém aqui, tem um bombeiro civil elétrico, em caso de incêndio, evacuação,
bombeiro civil, uma pessoa especializada. Se você tem esse agente, mostra que você teve cuidado, teve apreço, preocupação, e isso pode minorar as consequências para a organização. Não tinha segurança, o trio não tinha licença. Não sei, você pode potenciar erros que assim, nossa, você é organizador e não viu isso? A responsabilidade, como você fala, do ônus pode ficar mais pesado. Então, a gente poder ter esses cuidados preventivos, né? Está terminando aqui nossa conversa, voltando ao início, você sempre está batendo de anterioridade, planejamento, para a gente poder, de tragédia também, poder se precaver, né? Com certeza. E você sabe que um atendimento rápido, antes de eu sonhar da possibilidade de ser um gestor público, uma vez eu desmaiei num carro na parada. Eu desmaiei, acordei no hospital, né? Eu tive um mal súbito. Então, assim, quem me acompanhou tinha o carro que existia, como o carro chegar até o trio, que me levaram. Então, eu tive a sorte de ser socorrido rapidamente, apesar da multidão, né? Então, eu estou falando por experiência própria. Eu tive um episódio que eu desmaiei dentro do carro, sabe lá por qual motivo? Porque você desmaia e desmaia, né? E fui prontamente precisando de atendimento rápido. Que não, quem pode imaginar o que está acontecendo com aquele cidadão ou com aquela cidadã, né? Até descobrir o motivo. Teve um infarto, teve um AVC, teve não sei o quê. Sei lá, são múltiplos motivos, né? Não comeu, sabe? A causa mais provável que seja, meu desmaio tenha sido não comer. Tem que prever isso, existir um esquema, um esquema ali, desenho, atende tal trio que chega, etc e tal, abre o caminho, leva a pessoa, tudo de novo para a gente se garantir na questão de alguma tragédia. Exatamente. Então, por isso tem que ser tudo bem estudado. Se você quer, eu bato o pé que eu quero tal avenida. Tá bom, estude a viabilidade daquela avenida. Veja se não vai fazer barulho da frente de um hospital, que realmente nós temos que respeitar. O meu direito acaba onde o direito do outro começa, né? Então, assim, é estudar. Não adianta bater o pé, não, eu quero a avenida principal. Mas a avenida principal tem 2 hospitais, tem um local de corpo bombeiro que tem que estar livre para qualquer incêndio ou qualquer coisa. Tem tanta coisa, tem tantos detalhes. Então, assim, a gente não pode impor nossa vontade acima do interesse público também. Tem uma questão, voltando lá, você falou da equidade, né? Pelo pouco que eu entendo, existem restrições sérias acerca de caminhões nas áreas históricas das cidades de Minas Gerais, cidades históricas de Minas Gerais, né? Então, assim, se não pode ninguém, existe uma normatização em cima disso, não é um querer do prefeito, não é um querer da secretária de Cultura, não é nada disso. Existe uma normatização nessa área da cidade histórica, o patrimônio histórico de preservação, não pode passar trio que vibra a casa. Se não pode ninguém, não pode a gente, né? Assim, a gente possa ter essa, como você falou, essa ciência, essa consciência, né? Mas agora, se outro passa, a gente passa. Se não tem um motivo de força maior, não pode a aula por quê? Porque eu não quero? Não, isso não existe. Deixa eu ver se na Constituição tá. Porque o prefeito de São Vicente do Piraí não quer. Não está na Constituição, prefeito. A sua vontade. Que pena. Tenta na próxima Constituição. Ou, de repente, tem lei municipal. Essa lei, que existem leis municipais inconstitucionais que passam assim, eles botam um jabuti no meio de uma outra lei, e ele vai fazer, mas o artigo 13 está falando tal coisa, uma lei que normatiza uma outra coisa. E daí fala assim, mas peraí. E também tem hierarquia da lei, né? Um decreto não pode ser acima de uma lei, que não pode ser acima de uma Constituição. Então, existe a hierarquia das normas. Então, assim, o prefeito fala assim, mas tem esse decreto, né? Ele pode baixar um decreto na hora que ele quiser, né? Então, assim,
dia seguinte do requerimento ele baixa um decreto lá dizendo que não pode. Mas só que não pode por quê? Tem que ser motivado. Tem que ter motivação, justificativa para você criar determinada norma. E realmente, às vezes, a norma ultrapassa até o território brasileiro, porque existem patrimônios que são tombados internacionalmente. Então, assim, ultrapassa até a nossa normatização brasileira. Nacional. Então, é algo complexo, né? Algo complexo, interessante, seja para advogado, acho que é até motivante isso, né? Mas para a organização, você falou lá no início, procura uma parceria. Normalmente, as OABs tem os advogados que trabalham com direitos humanos, que trabalham com os direitos da população LGBT. Existe quase todo o OAB, por exemplo, tem uma comissão permanente de direitos humanos. Então, façam uma busca ativa. Às vezes não tem a comissão, mas tem não tem uma comissão, mas tem um advogado ativista. Né? Então, não, perfeito. Não, ótimo alerta. Assim, a gente falou, acho que 1/100º do que poderia falar na questão do aspecto jurídico das paradas, mas acho que a gente tocou em questões importantes. Está encerrando aqui a nossa conversa. Que fique as informações riquíssimas dadas aqui sobre direito à reunião pacífica, a questão legal, meandros, enfim. Mas, além disso, viram quanto é complexa, ao nível de complexo como importante, a questão jurídica de um evento público, né? Então, vamos encerrar com o que você falou mesmo, assim, que esse evento, que essa conversa aqui, por mais informações específicas, ele possa trazer para quem está assistindo essa consciência. Eu não posso ignorar a questão jurídica de uma parada. Eu não posso, porque envolve a própria existência do evento, a possibilidade que ele aconteça, a responsabilidade de quem organiza, a segurança, o bom desenvolvimento do evento. Então, assim, você vai nos aspectos, nos campos de reverberação que isso pode acontecer. Então, que a gente possa sair daqui ainda mais consciente sobre a importância de ter alguém, um grupo, um coletivo, um voluntário, o que quer que seja, e aí você dá uma dica maravilhosa das OABs, alguém cuidando do aspecto jurídico da parada. É muita coisa. A parada tem vários aspectos, como a gente falou aqui, então é muito importante ter alguém específico, um grupo, um coletivo, uma pessoa específica bem bacana, disponível, para poder cuidar disso, para a gente ter os eventos sempre maravilhosos. Agradeço a Gallego, uma pessoa que tem experiência nas áreas, em movimentos, sociedade civil, governo, diferentes níveis de governo também, enfim. Tudo essa importância compartilhar com a gente, que fica para uma nova possibilidade também de conversar. A gente vai encerrando, é mais uma ação nossa da gente, da coordenação regional da América do Sul. A gente tem programações tanto em 2 línguas, né, basicamente, então a gente fala alguns seminários em português e outra programação dos seminários para as paradas que falam espanhol. Vamos continuar com isso, com essas séries, porque a gente tem que trazer mais conhecimento para cumprir nossa missão com o The Pride, que é empoderar paradas. Aqui de Lima, nessa rede nossa da América Latina, me despeço, agradecer Gallego, e até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau.